Começaremos agora o estudo da divisão em partes proporcionais. Iremos ver no início a divisão diretamente proporcional, em seguida a divisão inversamente proporcional. Neste primeiro exemplo, nós temos um caso de divisão em partes inversamente proporcionais. Então, ele diz, repartiu o número 380 em partes inversamente proporcionais aos números 2, 5 e 4. É bom lembrar que, se eu tenho os números A, B e C, e se eles forem inversamente proporcionais aos números D, E e F, isso significa dizer que A vezes D é igual a B vezes E, que é igual a C vezes F, que é igual a uma constante K, que é chamada de constante de proporcionalidade. Então, esta é a condição para que números sejam inversamente proporcionais. Então, na questão, repartiu o número 380 em partes inversamente proporcionais aos números 2, 5 e 4, então nós podemos chamar esses números de A, B e C, ou de X, Y e Z, porque nós não conhecemos. Então, chamando os números de X, Y e Z, e que ele fala que é inversamente proporcional aos números 2, 5 e 4, então temos que estabelecer a condição para que eles sejam inversamente proporcionais. A condição é esta: 2x, que é igual a 5y, que é igual a 4z, para que eles sejam proporcionais. E ele fala também que o número é 380. Ora, se eu vou dividir o número 380 por x, y e z, significa que a soma de x mais y mais z tem que ser igual a 380. Ou seja, x mais y mais z é igual a 380. Daqui eu posso estabelecer o quê? Um sistema de equações do primeiro grau para resolver, encontrar o valor de x, o valor de y, o valor de z. Então, eu posso escrever tudo em função do mesmo valor. Por exemplo, eu posso escrever tudo em função do mesmo x. Então, por exemplo, no primeiro caso eu tenho 2x é igual a 5y. Então, eu posso dizer que y é igual a 2x sobre 5. Então, eu posso escrever y em função de x. Eu posso também escrever z em função de x. Eu posso dizer que 2x é igual a 4z. Ou seja, z vai ser igual a 2x dividido por 4. Logo, z vai ser igual a x sobre 2. Então, escrevendo tudo em função de x, eu posso substituir nesta equação, onde eu vou ter uma equação com apenas uma variável. Então, substituindo, temos x mais y, que é o valor de y? É 2x sobre 5. 2x sobre 5. Mais z, que é o valor de z? X sobre 2. Tudo isso é igual a 380. Como aqui eu tenho um subtendido, eu posso tirar, reduzir isto aqui ao menor denominador comum. Então, aqui vai ser 10. 10 dividido por 1 dá 10, vezes x dá 10x. Mais 10 por 5 dá 2, 2 vezes 2, 4, dá 4x. Mais 10 dividido por 2 dá 5, vezes x dá 5x, que é igual a 380. Logo, eu tenho 10x mais 4x é igual a 14x, mais 5x é igual a 19x. Tudo isso dividido por 10, que é igual a 380. Aqui eu posso usar a propriedade fundamental das proporções, onde o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Logo, 19x vai ser igual a 3.800. Logo, x vai ser igual a 3.800 dividido por 19. Então, aqui eu tenho o valor de x. 3.800 dividido por 19 vai ser igual a 200. Logo, encontrei o valor de x. Se eu tenho o valor de x e sei que y é igual a 2 vezes x sobre 5, eu posso encontrar y. Então, substituindo, teremos y é igual a 2 vezes x sobre 5. Logo, y será 2 vezes x, que é x, é igual a 200. Então, teremos y igual 200 dividido por 5 é 40. 2 vezes 40 é igual a 80. Ora, se x é igual a 200
y é igual a 80, e eu sei que x mais y mais z é igual a 380, logo o valor de z vai ser igual a 100. Porque nós sabemos que z é igual a x dividido por 2. Então, z vai ser igual a x dividido por 2. Logo, z vai ser igual a 200 dividido por 2. Z vai ser igual a 100. Se eu somar x mais y mais z, tem que ser igual a 380. 200 mais 100 mais 80 é igual a 380. Então, nós dividimos o número 380 em partes inversamente proporcionais aos números 2, 5 e 4. O outro caso, é o caso de divisão em partes diretamente proporcional. Então, temos aqui, dividir o número 60 em partes diretamente proporcionais aos números 2, 4 e 6. Então, primeiro temos que observar qual a condição para que dois ou mais números sejam diretamente proporcionais. Então, se eu tenho A, B e C, e disser que eles são diretamente proporcionais aos números D, E e F, então significa dizer que A está para D, assim como B está para E, assim como C está para F, que é igual ao número K, que é chamado de constante de proporcionalidade. Então, temos que estabelecer a condição de proporcionalidade, a condição para ser diretamente proporcional. Então, para a solução dessa questão, devemos ter, como eu quero dividir o número 60 em partes diretamente proporcionais aos números 2, 4 e 6, eu tenho que chamar esses números de letras, porque eu não conheço. Eu posso chamar de y, z e x. Então, aqui a solução da expressão. Então, temos x, y e z são os valores, que vai ser dividido por 60. Então, ele é diretamente proporcional a 2, 4 e 6. Então, se x, y e z são diretamente proporcionais a 2, 4 e 6, significa dizer que x está para 2, assim como y está para 4, assim como z está para 6. Então, esta é a condição para que eles sejam diretamente proporcionais. Então, devemos ter também uma outra equação para podermos fazer um sistema de equações e resolver, encontrar os valores de x, de y e z. Como eu quero dividir o número 60, então, o valor de x mais y mais z tem que ser igual a 60. Então, eu vou fazer x mais y mais z é igual a 60. Logo, eu posso colocar cada valor deste aqui em função só de x, ou só de y, ou só de z, porque aí eu vou ter uma equação com apenas uma variável. Então, colocando agora tudo em função de x, então eu posso ter x está para 2, assim como y está para 4. Usando a propriedade de proporções, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, eu posso dizer que 4 vezes x é igual a 2 vezes y. Ou seja, y vai ser igual a 4x dividido por 2. Logo, y vai ser igual a 2x. Então, eu tenho o valor de y em função de x. Da mesma maneira, eu posso colocar o valor de z em função de x. Então, eu posso dizer que x está para 2, assim como z está para 6. Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, teremos 6x igual a 2z. Logo, z será igual a 2x dividido por 2. Logo, z será igual a 3x. Então, eu tenho y em x em função de z. Então, o que eu tenho? X mais y. Quem é y? Y é 2x. Mais z. Quem é z? 3x. Tudo isso é igual a 60. Então, aqui eu tenho uma equação, com apenas uma variável. Então, eu vou ter x mais 2x é 3x, mais 3x é igual a 6x. Tudo isso que é igual a 60. Logo, x vai ser igual a 60 dividido por 6. Logo, x vai ser igual a 10. Pronto, daqui eu encontrei o valor de x. Ora, se eu sei que y é igual a 2x e eu tenho o valor de x, é só eu substituir e encontrar o valor de y. Então, eu tenho y é igual a 2 vezes x. Mas quem é x? X é igual a 10. Então, y vai ser igual a 20.
Da mesma forma, eu posso encontrar o valor de z, porque eu sei que z é igual a 3 vezes x. Então, temos z igual a 3 vezes x, onde x é igual a 10. Daí, eu posso dizer que z é igual a 30. Então, encontramos o valor de x, o valor de y e o valor de z. Se nós somarmos 10 mais 30, que é 40, mais 20 é igual a 60, que é justamente o valor que eu quero dividir. É importante lembrar para que serve essa divisão diretamente proporcional. Então, vamos apenas dar uma aplicação no dia a dia. Digamos que vocês peguem e ganhem, por exemplo, um prêmio de R$60. Joga, por exemplo, em um bingo, onde, para comprar a cartela desse bingo, por exemplo, uma pessoa X deu R$2, né? Uma pessoa Y deu R$4, uma pessoa Z deu R$6. Então, aí vocês ganharam R$60, não é? Então, como dividir este valor de R$60 se um deu apenas 2, outro deu 4, outro deu 6? Então, aí vocês podem fazer uma divisão diretamente proporcional. Então, o que acontece? Quem deu R$2 vai ganhar apenas R$10. Quem deu R$4 vai ganhar apenas R$20. E quem deu R$6 vai ganhar R$30. Somando, o valor do prêmio vai ser R$60. Temos aqui uma outra questão, né, justamente sobre divisão diretamente, inversamente proporcional. Neste caso, é diferente porque aqui nós temos, né, a constante K, que é a constante de proporcionalidade. Então, nós temos os números 2, 3, 4 e 8 são inversamente proporcionais a x, y, z e t. Nessa ordem, encontre esses valores sabendo que a constante de proporcionalidade é igual a 48. Então, o primeiro passo é justamente estabelecer a condição, né, de proporcionalidade, dizer quando é que ela é inversamente proporcional. Então, aqui temos a solução da questão. Então, se ele fala que os números 2, 3, 4 e 8 são inversamente proporcionais a x, y, z e t, então eu posso dizer que x, y, z e t, que é inversamente proporcional a 2, 3, 4 e 8, né? Eu posso dizer que x vezes 2 é igual a y vezes 3, que é igual a z vezes 4, que é igual a t vezes 8. Né? Então, esta é a condição para que esses números sejam inversamente proporcionais. 2x é igual a 3y, que é igual a 4z, que é igual a 8t. Então, ele falou que a constante de proporcionalidade é igual a 48. Então, isso aqui tem que ser igual a 48, porque nós sabemos para vários números ser inversamente proporcionais a outros, né? O produto de x vezes 2, que é igual ao produto de y vezes 3, que é igual ao produto de z vezes 4, que é igual ao produto de t vezes 8, tem que ser igual a uma constante k, chamado de constante de proporcionalidade, que ele disse que é igual a 48. Daí, basta eu fazer as igualdades e resolver a questão. Então, a primeira igualdade nós temos 2x igual a 48. Logo, x será 48 dividido por 2. Logo, x será igual a 24. Daí, encontrei o valor de x. O segundo caso, temos 3y igual a 48. Então, temos y igual a 48 dividido por 3. Logo, y é igual a 16. E o terceiro caso, temos z igual a 4z igual a 48. Logo, z será 48 dividido por 4. Então, z vai ser igual a 12. E para encontrar o valor de t, nós temos 8t igual a 48. Logo, t vai ser igual a 48 dividido por 8. Então, t vai ser igual a 6. Daí, nós encontramos o valor de x, y, z e t, sabendo que a constante de proporcionalidade é igual a 48. Outra questão interessante, nós temos aqui: reparta R$200 em partes inversamente proporcionais a 1/3 e 1/5. É importante observar que
se nós temos, números inversamente proporcional a outros dois números, então significa dizer que os números x, y e 1/3 e 1/5 têm uma relação seguinte: x vezes 1/3 igual a y vezes 1/5, que isso vai ser igual ao número k, chamado de constante de proporcionalidade. Então você observa que temos x sobre 3 igual a y sobre 5. Daí existe uma relação entre x e y, porque aqui nós podemos aplicar a propriedade de proporção, onde o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, 5x é igual a 3y. Então aqui temos já uma relação entre x e y. Devemos buscar outra relação entre x e y. Então nós poderemos dizer que x mais y é igual a R$200. Por quê? Porque eu estou querendo dividir o número 200 em partes inversamente proporcionais aos números 1/3 e 1/5. Logo, a soma de x mais y tem que ser igual a 200. Agora, basta que eu coloque o valor de x em função de y ou o valor de y em função de x e substituir naquela equação para ter uma equação com apenas uma variável e daí resolver a questão. Então, colocando aqui um em função do outro, temos x é igual a 3y dividido por 5. Então, nós colocamos x em função de y. Daí, apenas substituir naquela equação. Quem é o valor de x? É igual a 3y sobre 5, mais y igual a 200. Agora eu tenho uma equação com apenas uma variável, onde é simples resolver. Como aqui eu tenho 1 subentendido, eu posso tirar aqui o mínimo, que é igual a 5. 5 dividido por 5 é igual a 1, vezes 3y é 3y, mais 5 dividido por 1 é 5, vezes y é igual a 5y. Então temos igual a 200. Logo, 3y mais 5y é igual a 8y, dividido por 5, que é igual a 200. Aqui, novamente, podemos aplicar a propriedade das proporções. Logo, 8y será igual a 200 vezes 5. Logo, 8y será igual a 1000. Logo, y será igual a 1000 dividido por 8, Então, aqui basta dividir 1000 por 8 que temos. Fazendo esta divisão, teremos 1000 dividido por 8. Teremos 10 por 8 é 1, vezes 8 é 8, sobra 2. 20 por 8 dá 2, 2 vezes 8, 16, sobra 4. 40 por 8 é igual a 5, 5 vezes 8 é igual a 40. Então, significa dizer que y é igual a 125, Então, encontramos o valor de y. Se encontramos o valor de y e sabemos que x é igual a 3y sobre 5, podemos substituir. Então, temos x igual a 3y sobre 5. Então, temos x igual a 3 vezes y, que é y, é igual a 125 dividido por 5. Então, x vai ser igual a 3 vezes 125 dividido por 5 é igual a 25. Logo, x é igual a 3 vezes 25, que é igual a 75. Você observa que 75 mais 125 é igual a 200. Na verdade, não é necessário você fazer substituição, porque se eu sei que a soma de x mais y é igual a 200 e que eu sei que y é 125, era só eu fazer 100 menos 125, que vai ser igual a 75. Então, esse é um caso muito importante de uma divisão inversamente proporcional aos números 1/3 e 1/5. Então, começaremos agora um assunto muito importante, tanto para os concursos como os vestibulares e no próprio cotidiano, que é justamente regra de 3 simples, e depois veremos também regra de 3 composta. Então, observamos que para resolver questões de regra de 3 simples, deveríamos seguir alguns passos, para facilitar, a nossa questão. Claro, que com o passar do tempo você poderá resolver as questões de forma direta, sem seguir necessariamente esses passos. Mas claro que se seguir esta sequência, você não vai errar nenhuma questão de regra de 3 simples.
Então, o primeiro passo é construir uma tabela. Que tabela é essa? O que é que vai conter esta tabela? Essa tabela, ela vai ser formada por colunas e linhas, onde na coluna você vai acrescentar grandezas de espécies iguais. Você vai ler a questão e de lá tirar as grandezas, né? Ver de que se trata, de que grandeza se trata e botar aí na mesma coluna as grandezas de espécies iguais. Na linha você vai colocar as grandezas de espécies diferentes, né? Em seguida, você vai identificar essas grandezas, porque nós sabemos que existem as grandezas diretamente e inversamente proporcional. Quando é que você vai saber que nós temos uma grandeza diretamente e outra inversamente proporcional? Se em uma coluna um valor aumentar e na outra coluna o valor também aumentar, significa que você tem duas grandezas diretamente proporcional. Se em uma coluna o valor diminuir e na outra coluna também diminuir, também você terá uma grandeza diretamente proporcional. Ou seja, se aumentar e aumentar, ou diminuir e diminuir, então você tem a mesma grandeza diretamente proporcional. No caso da inversamente proporcional, você terá casos contrários. Por exemplo, se uma grandeza aumentar e a outra diminuir, você terá duas grandezas inversamente proporcionais. Ou, se uma diminuir e a outra aumentar, você também terá grandezas inversamente proporcionais. E em terceiro, é mostrar a proporção, né? Tirar desse enunciado justamente uma expressão, né, em forma de proporção, que nós já sabemos as propriedades. Daí você pode aplicar a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos extremos é o produto dos meios, e finalmente encontrar o valor procurado, encontrar o valor de x ou de y, de z, como você quiser botar na sua expressão. Para aplicar justamente tudo que eu falei aqui sobre os passos a seguir para resolver uma regra de 3, nós temos aqui um problema, né? Onde nós daremos agora, né, a solução desse problema, né? E vamos seguir todos os passos aqui falados. Claro que, como eu já falei anteriormente, você poderá fazer de uma forma direta, muito rápida, né, na hora da sua prova. Mas primeiro você tem que conhecer esses passos. Então, a questão diz: com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metro quadrado, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então, temos uma questão simples. Então, a primeira coisa é construir essa tabela, né? Então, como eu já falei, essa tabela você vai colocar nas colunas valores de grandeza diferentes. Então, a primeira coisa é ver de que grandeza se trata. Então, ele fala, ó, uma área, então nós temos uma primeira grandeza, será a área, né, de absorção de raios solares de 1,2 metro quadrado. Uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts. Então aqui você tem o que? Uma outra grandeza, que ele fala 400 watts por hora. Então você tem duas grandezas. Você tem a área e você tem energia. Então você coloca a área é uma grandeza e a outra é energia, né? Energia. Essa área você observa que ela é dada em metro quadrado e essa energia é dada em watts hora, né? É a quantidade de energia produzida, 400 watts hora. O segundo passo é justamente identificar os valores. Então você vai observar, ele diz, ó, com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metro quadrado, então você coloca 1,2 metros quadrados, né? Uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts. Então você bota 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 então, metro quadrado, então você vai colocar aqui 1,5, porque 1,5 metro quadrado é em área. Qual será a energia produzida? Ele não quer energia? Então, energia você vai chamar de X. Então, nós, né, construímos uma tabela onde, olha, na coluna nós colocamos valores, né, de grandeza da mesma espécie, ó, metro quadrado, metro quadrado. Na outra coluna também da mesma espécie, ó, watt-hora, que nós queremos o X. Na linha nós botamos, ó, valores, né, valores de espécies diferentes, de grandeza de espécie diferente. Aqui nós temos metro quadrado, aqui nós temos energia, né, área e energia.
No último caso, é justamente mostrar essa proporção. Só que, antes disso, você tem que observar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Para isso, você tem que adotar um sentido para a sua primeira seta. Né? Eu adotei aqui o sentido para baixo, mas você pode adotar para cima. Por quê? Porque quando for diretamente proporcional, as duas setas elas terão o mesmo sentido. Se eu adotei inicialmente, por exemplo, para baixo, se ela for diretamente proporcional, a outra também será para baixo. Se eu adotasse para cima, e se for diretamente proporcional, a outra também será para cima. Ou seja, quando forem diretamente proporcionais, as setas terão o mesmo sentido. Quando forem inversamente proporcionais, as setas terão sentidos contrários. Então, eu tenho aqui, adotei para baixo. Então, vamos analisar. Como é que nós analisamos isso? Eles assim, ó. Se em 1,2 metros quadrados, né, são produzidos 400 watt-hora de energia, então se eu aumentar o valor da minha área, né, eu vou ter que produzir mais ou menos energia. Ora, imagine só, se eu tenho uma área muito pequena, de 1,2, eu tenho uma certa energia, né, para aquela área. Agora, se eu quiser uma área maior, eu vou ter que ter mais ou menos energia. Eu vou ter que ter mais energia. Ou seja, eu aumentei a área, então eu vou ter que aumentar a minha energia que eu vou produzir. Então, a minha seta vai ser o quê? No mesmo sentido. Aí eu tenho o quê? Duas grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Se eu aumento o valor da minha área, automaticamente eu tenho que aumentar o valor da minha energia produzida. Daí, agora eu posso mostrar a minha proporção. Quando são diretamente proporcional, a minha proporção ela fica do jeito que está. Eu não preciso inverter nada. Então, teremos assim, 1,2 dividido por 1,5 igual a 400 dividido por x. Aí aqui eu tenho uma proporção, onde nós conhecemos, poderemos aplicar, né, a propriedade que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, 1,2 vezes x é 1,2x, que é igual a 400 vezes 1,5. Logo, 1,2x vai ser igual a 400 vezes 1,5. Poderemos efetuar esta multiplicação aqui, ó, 1,5 vezes 400. Teremos 0, 0, 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4, 2, 6. Corta-se um 0, nós temos 600. Então, 600... Então, logo, x será 600 dividido por 1,2, que é a mesma coisa de 6.000 dividido por 12. Se você dividir, por que deu 6.000 dividido por 12? Ora, eu multipliquei 1,2 por 10, né? Para tirar essa vírgula, então eu fiquei com 12. Se eu multipliquei o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador. 600 vezes 10 dá 6.000. Aqui eu divido 60 por 12 é igual a 5. Então, eu tenho 500. 500 o quê? 500 watts de energia. Ou seja, o meu valor X será igual a 500 watts por hora. Ou seja, a cada hora são produzidos 500 watts de energia. Então, se eu aumento a minha área, eu aumentei a minha energia. Então, eu tenho um caso simples, né, de regra de 3 simples, seguindo todos os passos necessários para resolver a questão. Então, começaremos agora uma nova questão que envolve justamente grandezas inversamente proporcionais. Então, a questão diz: um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Então, temos uma questão onde nós temos que primeiro construir a nossa tabela, né? A nossa tabela, como eu já disse, deve ser formada pelas grandezas, né? As grandezas que na mesma coluna colocaremos, né, grandeza de espécies iguais, e em linhas grandeza de espécies diferentes. Então, vamos identificar nossas grandezas. Um trem desloca-se a uma velocidade média de 400 km por hora. Então, a nossa primeira grandeza será velocidade, né? Então, temos a nossa primeira grandeza, que é a velocidade. Essa velocidade, você observa que ele está dando em quilômetros por hora. Vamos identificar outra grandeza.
faz um determinado percurso em 3 horas. Então, a outra grandeza é justamente o tempo. 3 horas é tempo. Então, a outra grandeza será tempo. Né? Então, essa grandeza será dado em hora. Então, temos as nossas grandezas. Agora, nós vamos construir a tabela colocando os valores. Então, temos um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora. Então, 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em 3 horas. Ou seja, com uma velocidade de 400 km por hora, ele faz o percurso em 3 horas. Aí ele pergunta, em quanto tempo? Em quanto tempo? Então ele quer o tempo. Então o tempo é X. Né? Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Então 480 km. Recapitulando, resumindo, aqui nós temos um móvel a uma velocidade de 400 km por hora percorre uma determinada trajetória em 3 horas. Em quanto tempo ele faria a mesma trajetória com uma velocidade de 480? Então aí nós devemos analisar as grandezas, ver se é diretamente ou se é inversamente proporcional. Então vamos novamente adotar uma seta, certo? E analisar a grandeza. Olha, se o móvel com uma velocidade de 400 km por hora faz um percurso em 3 horas, me diz uma coisa, se eu aumentar a minha velocidade agora para 480 km por hora, fazendo o mesmo percurso, eu vou diminuir ou aumentar o meu tempo? Eu vou chegar mais cedo ou mais tarde? Claro que eu vou diminuir o meu tempo, porque a minha velocidade aumentou. Velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento minha velocidade, claro que o tempo de chegada vai ser menor. Ou seja, eu vou ter uma seta em sentido contrário, Então, porque se a minha velocidade aumentou, o meu tempo diminuiu. Daí eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Em seguida, eu devo mostrar a proporção. Só que essa proporção, você observa que ela vai ficar invertida. Por quê? Porque eu tenho uma seta contrária à outra. Então, eu terei 3 está para X, assim como, agora aqui eu vou inverter. Em vez de ficar 400 dividido por 480, será 480 dividido por 400, Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então aqui basta que eu aplique, a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então teremos 480 vezes x é igual a 3 vezes 400. Então teremos 480x igual 3 vezes 400, nós teremos 1.200. X igual a 1.200 dividido por 480, Então cortamos o zero aqui e teremos x igual a 120 dividido por 48. Se você simplificar, você terá 120 por 2 será 60, 48 por 2 será 24. Então você pode dividir 60 por 24. 60 por 24 vai ser igual a 2. 2 vezes 24 é igual a 48. Sobra 12. Você bota um zero aqui e uma vírgula aqui. Então aqui você vai ter 5. Porque 5 vezes 4 é igual a 20. Sobra 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. Então 2,5. Então meu valor de x será igual a 2,5 horas. Ou seja, com uma velocidade de 400 km por hora, eu gastei 3 horas. Agora eu aumentei minha velocidade para 480 km por hora. Então eu gastei apenas 2 horas e meia. Então é uma questão direta de justamente regra de 3 simples, usando a grandeza inversamente proporcional. Então temos aqui mais 2 questões interessantes sobre regra de 3 simples. A terceira questão fala: Maria comprou 3 camisas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 do mesmo preço? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é justamente montar a minha tabela. Para montar minha tabela, o primeiro passo é justamente ver as minhas grandezas. Você observa que ele diz: Maria comprou 3 camisas. Então, a minha primeira grandeza será camisas. Então, eu tenho a minha primeira grandeza. Continuando. E pagou R$120. Então, minha segunda grandeza justamente é o preço, O preço
a ser pago, que aí for dado em reais. Então agora vamos montar a tabela mostrando os valores. Então ela diz: Maria comprou 3 camisas e pagou R$120. Quanto ela pagaria? Então, X, né, que está na coluna aqui do preço, se comprasse 5 do mesmo preço, né? Então aqui seria 5. Então a tabela foi montada e agora nós temos que analisar a grandeza, ver se é diretamente ou se é inversamente proporcional. Para isso eu vou aqui adotar o sentido para a minha seta, adotei para baixo e vou analisar. Se comprando 3 camisas ela gasta R$120, agora aumentando o número de camisas ela vai gastar mais ou menos? Ora, claro que ela vai gastar mais, né? Então, se eu aumentei o número de camisas, eu vou aumentar o valor, o preço a ser pago. Logo, eu tenho o quê? 2 grandezas diretamente proporcionais. E se são diretamente proporcionais, eu tenho que botar uma seta no mesmo sentido. Logo, agora, basta eu montar a minha proporção. Como é diretamente proporcional, ela fica do jeito que está, ou seja, 3 está para 5, assim como 120 está para X. Agora você usa, né, a propriedade fundamental das proporções, onde o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então teremos 3 vezes x é igual a 3x, que é igual 5 vezes 120 é igual a 600. Logo, x vai ser igual a 600 dividido por 3. Então, o x vai ser igual a 200. Ou seja, nós encontramos x igual a 200, que é justamente R$200. Então, se a 3 camisetas custa R$120, as 5 camisetas custarão R$200. São grandezas diretamente proporcionais. No segundo caso, nós temos uma questão de grandezas inversamente proporcionais. Você observa que toda vez que trabalhamos com tempo, né, a maioria dos casos, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então, veremos aqui a solução, né, desta questão. Então, ele fala, uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia. Então, aí nós vimos a nossa primeira grandeza. Então, o tempo que ele gasta por dia de trabalho. Então, a nossa primeira grandeza será horas por dia. Horas por dia. Realizou uma determinada obra em 20 dias. Então, nós temos uma outra grandeza, que é justamente o tempo, só que agora é dado em dias, né? Nós temos uma grandeza dada em horas por dia e agora outra dada em dia. Então, ele fala, ó, uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia, ó, 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Então, quando ele trabalha 8 horas por dia, ele faz essa obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho, né? Então, se ele diminuir aqui para 5 horas por dia, ele vai executar esse trabalho, né, no prazo de X dias. Então, vamos agora analisar, né, ver se é diretamente ou se é inversamente proporcional. Então, primeiro eu tenho que, né, adotar a minha seta. Eu estou adotando aqui para baixo. Então, se uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia, eles realizam uma obra em 20 dias, né, me diz uma coisa, se agora diminuir, né, as horas por dia, eu vou aumentar ou diminuir o prazo? Claro que eu vou aumentar. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, a minha seta será sentido contrário, porque são grandezas inversamente. Você observa aqui que, como são grandezas diretamente, né, eu vou ter o mesmo sentido. Logo, eu deixo minha proporção do mesmo jeito. Aqui não. Aqui tem sentidos contrários. Logo, eu vou inverter uma das razões. Então, eu terei 20 está para x, assim como, ó, 8 está para 5, eu colocarei 5 está para 8. Então, 5 está para 8. Então, aplicando a propriedade, teremos 5 vezes x, nós teremos 5x. 20 vezes 8, nós teremos 160. Logo, x será igual a 160 dividido por 5. Então, x igual a 160 por 5, que é igual a 32. Ou seja, né, a equipe gastará 32 dias, né, para realizar uma obra trabalhando 5 horas por dia. Um dos assuntos mais abordados nos concursos, né,
é justamente a porcentagem, porque se trata de um assunto que serve não só para os concursos, serve para o seu dia a dia, né? Quando você vai a uma loja, por exemplo, comprar alguma coisa, comprar uma televisão, comprar um fogão, geralmente o vendedor lhe dá lá um desconto, né? Sobre aquele valor. Então você tem que saber calcular, né, esse desconto. Você vai pagar uma conta fora do prazo, você tem que saber quanto você vai pagar dessa conta. Foi 10%, 5%, né, que aumentou. Então você tem que saber fazer essas contas, não só para fazer provas de concurso, para o seu próprio dia a dia, né? Então vamos aqui falar justamente sobre porcentagem. Então, a porcentagem, né, como a própria palavra diz, porcento, significa uma divisão por 100. Imagine o seguinte, que eu tenha 3%, né? Nós representamos assim, 3%, né? 3% significa dizer que isto aqui é igual a 3 por 100, né? 3 por 100, 3%, que vai ser representado assim. Essa porcentagem também ela pode ser representada usando-se números decimais, porque nós sabemos, né, que quando nós temos uma divisão por 100, para dividir esse valor, basta você deslocar a sua vírgula para a esquerda, ou seja, isso aqui é a mesma coisa de 0,03, ou seja, 3 centésimos, né? Então aqui nós temos 3 formas de representar, né, a nossa taxa, né? 3% é igual a 3 por 100, que é igual a 0,03, né? Então vamos agora falar de 3 grandezas importantes, né, na nossa porcentagem, na análise de porcentagem, que é justamente o capital, a porcentagem propriamente dita e a taxa, né? Então o que seria, né? O que seria o meu capital, que aqui nós estamos chamando de C, né? O capital seria aquela parte principal, né? Então, digamos que você vai comprar, né, uma televisão. Então, aquela televisão, ela é, digamos, R$500, né? Então, R$500 é o seu capital, né? O capital é o valor total, é o seu principal. Se você pega R$1.000 e você vai depositar ali no banco, então o seu capital é R$1.000. Agora, uma parte desse capital, né, que é chamado de porcentagem. Por exemplo, se o valor da televisão é igual a R$500, e se o seu desconto, se ele fala assim, você vai ter um desconto de R$20, então R$20 será a sua porcentagem, será uma parte do capital. Então essa aqui será a porcentagem. A porcentagem será uma parte do capital, ela está dentro do capital. Já a taxa corresponde, diz o que essa porcentagem representa em relação ao capital, né? Essa taxa você vai representar, né, com o símbolozinho de porcento. Então, por exemplo, se o seu capital é R$100, né, você comprou um pendrive por R$100, então ele lhe dá, por exemplo, um desconto de 20%, significa que 20% é a taxa, R$100 é o capital, 20% de R$100 vai corresponder a R$20, ou seja, R$20 será a sua porcentagem. Você observa que está dentro do capital. Então essas 3 grandezas são importantes na hora de analisar a questão. E elas possuem uma relação, né, muito íntima, ou seja, a relação entre o capital, a porcentagem e a taxa será assim, ó, a porcentagem será igual ao capital vezes a taxa dividido por 100. Então, você conhecendo, né, quem é a porcentagem, conhecendo quem é o capital e quem é a taxa, você simplesmente coloca naquela fórmula e resolve a questão que você quiser. É importante observar que esse valor aqui, 3 por 100, ele pode ser transformado em número decimal. Então, se você quiser fazer a questão direto, você pode fazer assim, ó, a porcentagem é igual a capital vezes a taxa. Aí que você faz? Essa taxa, você aqui divide, né, por 100 e bota em forma de números decimais. Por exemplo, se eu tiver aqui 3%, é a mesma coisa de 0,03. Então eu não vou precisar botar 3 dividido por 100. Eu boto apenas 0,03. Porque a porcentagem ela pode ser dada também através dos números decimais.
em seguida, iremos ver algumas questões interessantes, aplicações justamente de porcentagem. Então, aqui temos algumas aplicações de porcentagem. Determine a porcentagem pedida em cada caso. Então, na letra A temos 25% de 200, né? Então, nós poderemos, depois de um certo tempo, até fazer isso direto, né? Mas aqui vamos usar a nossa formulazinha como auxílio. Então, nós sabemos que a porcentagem é igual a capital vezes taxa sobre 100. Então, nós temos que identificar quem é a porcentagem, quem é o capital e quem é a taxa. Então, ele diz assim, ó, 25% de 200. 200 é aquele valor principal, o capital é aquele valor total. Ou seja, aqui o meu capital é igual a 200 e a minha taxa é aquele valor que vem com o símbolozinho de porcento. Ou seja, 25% é quanto uma parte representa de 200. Então, minha taxa é igual a 25%. Agora, basta eu substituir aqui, ó, a porcentagem é igual a capital, que é 200, vezes a taxa, que é 25, dividido por 100. Então, aqui eu tenho, eu posso cortar esse zero com esse aqui, nós teremos 2 vezes 25 é igual a 50. Ou seja, 25% de 200 corresponde a 50. Claro que isso aqui você poderia fazer direto. Você pegaria e multiplicaria 25, né, vezes 200 dividido por 100, resolveria imediatamente. Mas isso é feito com auxílio dessa fórmula. Porcentagem é capital vezes taxa dividido por 100. Outro caso, nós temos 15% de 150. Então, novamente, ó, a porcentagem é igual ao capital vezes a taxa sobre 100. Então, teremos, quem é o capital? O capital é o valor principal, que será 150, vezes a taxa, que é a minha taxa. A minha taxa é 15%. 15. Tudo isso dividido por 100. Então, a porcentagem será 150 vezes 15, né? Então, vamos efetuar 150 vezes 15. Teremos 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5. 2, 7. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 1 é 1. Então, nós temos 2.250. 2.250 dividido por 100. Então, a porcentagem será, para dividir o número por 10, por 100, por 1000, basta que você desloque a vírgula para a esquerda. A vírgula está aqui, ela vem 1, 2. Então, será 22,5. Ou seja, 15% de 150 representa 22,5. Outro caso é 50% de 1.200. Da mesma maneira, porque aqui nós estamos pedindo a porcentagem. Se ele quer a porcentagem, nós temos que ter o capital e a taxa. Então, a porcentagem será o capital vezes a taxa sobre 100. Então, teremos, que é o meu capital? O capital é o principal, é 1.200. 200 vezes a taxa, que é igual a 50%. Tudo isso dividido por 100. Eu posso cortar esses dois zeros com este, então eu tenho a porcentagem é igual a 12 vezes 50. Fazendo esta multiplicação, eu tenho 12 vezes 50, que eu terei justamente 600. Ou seja, 50% de 1.200 é igual a 600. Você observa que é uma coisa lógica, porque 600 é a metade de 1.200. Então, aí são questões, né, rápidas, justamente para calcular o valor da porcentagem. Você observa que a porcentagem ele é uma parte do capital. Por exemplo, aqui o meu capital é 200 e a porcentagem é 50. 50 é uma parte do 200. Aqui, 22,5 é uma parte de 150. E 600 é uma parte de 1.200. Então, são questões interessantes sobre porcentagem. Então, aqui temos uma aplicação de porcentagem. Se 35% dos 40 alunos da quinta série de um colégio são homens, quantos são as mulheres? Não é? Então, o que ele me diz? Ele diz que 35 dos 40 alunos da quinta série de colégio são homens. Não é? Então, primeiro eu vou calcular quantos homens tem nesse colégio, nessa sala. Então, vamos ver. Então, a porcentagem é a que eu estou procurando. Não é? Porque 35% vai ser uma parte de 40, né? Então, o meu capital é igual a 40 alunos e a minha taxa é igual a 35%, né? Que 35% representa uma parte
de 40. Logo, eu posso dizer que porcentagem vai ser o capital vezes a taxa dividido por 100. Então, eu tenho, a minha porcentagem será o capital, que é igual a 40, vezes a taxa, que é 35%, dividido por 100. Então, a porcentagem aqui será, eu vou fazer 40 vezes 35. Fazendo essa conta, teremos 35 vezes 40. 4 vezes 5, 20 vão 2. 4 vezes 3, 12. 2, 14. Então, eu tenho 1.400 dividido por 100. Cortando os zeros, eu tenho 14. Só que eu tenho o quê? 14 homens, né? Só que ele pergunta quantos são as mulheres. Ora, se eu tenho 40 alunos, onde 14 deles são homens, então o número de mulheres será 40 menos 14, que será igual a 26. Então, aí, nesse colégio, eu terei 26 mulheres. Então, temos aqui uma questão que pode ser resolvida não só pela fórmulazinha de porcentagem, mas também como usando o auxílio da regra de 3, né? Veja, o preço de uma casa sofreu um aumento de 20%, passando a ser vendida por R$35 mil. Qual era o preço desta casa antes deste aumento, né? Então, você observa que é uma questão que o único dado que eu tenho é o novo valor da casa, né? E o valor, né, do reajuste, né? Eu não tenho o valor aqui do capital, que é justamente o que eu quero. Então, o que fazer, né? Esse tipo de questão você pode resolver usando regra de 3, solução. Então, você tem que observar que ele quer o preço da casa antes do aumento, né? O preço da casa antes do aumento eu não conheço, eu vou chamar de X. Então, eu vou dizer o seguinte, que 100% corresponde a X, né? Porque 100% por quê? Que é o preço da casa. 100% é o preço da casa, que vai corresponder a um valor de X. Agora, ele fala o seguinte, que a casa sofreu um aumento de 20%. Ora, se sofrer um aumento de 20%, a minha casa não será, o preço dela não será mais 100%, será 120%. Ou seja, 120 corresponderá a quem? Corresponderá a 35 mil, né? Então, aqui eu vou calcular justamente o preço, né, da casa antes do reajuste. Por quê? 100%, que é o preço da casa, corresponde, né, a um valor X, né? 120%, porque era 100% mais 20% da questão, corresponde a R$35 mil. Aqui agora basta usar o que? Regra de 3, adotando aqui a minha seta para baixo, Então, quando era 100%, eu tinha X. Se eu aumentei para 120, significa que aumentou também o valor. Ou seja, são grandezas diretamente proporcional. Então, eu vou ter 100 dividido por 120 é igual a X dividido por 35 mil. Então, você observa que eu posso cortar este zero com este zero. Então, eu terei 100 dividido por 12 igual a X dividido por 3.500. Logo, eu terei 12x igual a 3500 multiplicado por 100, bota mais 2 zeros. Então, temos x igual, né, a 35.0000, ou seja, 350 mil dividido por 12. X igual a 29.166 reais. Então, esse era o valor da casa antes do reajuste de 20%. Então, aqui temos a quarta questão de porcentagem, né? Então, temos uma televisão custa R$300. Pagando à vista, você ganha um desconto de 10%. Quanto pagarei se comprar a televisão à vista? Né? Então, é simples, basta você calcular quanto representa 10% de 300, em seguida subtrair do preço, né, normal. Então, aqui nós temos, né, a porcentagem, que é igual a capital vezes a taxa sobre 100. Então, temos uma televisão que custa R$300, então meu capital é igual a R$300, né, que é o preço principal, é o valor principal, né? Pagando à vista, você ganha um desconto de 10%. Então, minha taxa corresponde a 10%.
Então, nós temos a porcentagem é igual ao capital, que é 300, vezes a taxa, que é 10, sobre 100. Posso cortar esses dois zeros, então nós temos R$30. Esse aqui é o meu desconto, caso eu compre a televisão à vista. Então, só que ele pergunta, quanto pagarei se comprar a televisão à vista? Então, você vai pegar o valor da televisão, né? Menos o desconto. Qual foi o valor do desconto? Foi 10%, que representa R$30. Então, menos R$30, eu terei R$270. Ou seja, me dando desconto de 10%, eu vou pagar apenas R$270 a televisão, caso eu compre ela à vista. Olá, então hoje começaremos as noções básicas de progressão aritmética. Em seguida, iremos falar sobre progressão geométrica. Como se trata de uma matemática básica, para concurso, nós vamos falar apenas de algumas noções sobre progressão. Então, vamos ver aqui o conceito dela. O que é, na verdade, uma progressão aritmética? Quando teremos uma PA. Então, uma PA é uma sequência de números onde cada termo, a partir do segundo, vai ser igual ao primeiro, somado ao número constante chamado de razão de PA. Então, observe, se eu tenho esta PA, 3, 6, 9. Você observa que o número 6 vai ser igual ao 3 mais 3. Você observa que o número 9 vai ser igual a 6 mais 3. E se eu for continuar somando, eu vou ter mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18 e assim sucessivamente. Ou seja, cada termo é igual ao anterior somado com o número 3, onde a minha razão aqui vai ser igual a 3. Então, nós temos 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18. Então, isso é PA, quando cada termo, a partir do segundo, vai ser igual ao anterior, somado com um número constante chamado de razão de PA. Essa razão, nós vamos aqui representar pela letra R. Então, aqui nós temos 3 exemplos de PA. Nesta primeira PA, que é 3, 6 e 9, nós temos o quê? A razão, A razão será 6 menos 3, que vai ser igual a 3. Para encontrarmos o valor da razão, basta subtrair um termo pelo seu anterior, ou seja, 6 menos 3 é igual a 3, 9 menos 6 é igual a 3, logo aqui a razão é igual a 3. Então, nessa segunda aqui você tem 25, 20, 15 e 10. Se você subtrair 20 menos 25, você tem menos 5. 15 menos 20, você tem menos 5. 10 menos 15, você também tem menos 5. Ou seja, a razão aqui vai ficar menos 5. Você vai ter uma razão negativa. Se você subtrair aqui 7 menos 7, vai dar 0. 7 menos 7 também 0. Ou seja, a razão neste caso aqui vai ser nula, Então, aqui nós temos caso de 3 tipos de PA. Daí, nós poderemos dar a classificação de uma PA. A classificação da PA é dada de acordo com a razão, Quando a razão da PA for maior que 0, ou seja, for um valor positivo, como nós neste caso aqui, a razão R é igual a 3, ou seja, maior que 0. Então, quando ela for maior que 0, a PA é dita crescente, Você observa que os valores ele vai aumentando, 3, 6, 9. Sempre o valor que vem em seguida é maior que o anterior. Portanto, a razão vai ser positiva e a nossa PA é uma PA crescente. O segundo caso é quando nós temos uma razão negativa, Ou seja, uma razão com valor menor que 0. Então, neste caso, vimos que a nossa razão é igual a menos 5, ou seja, um valor menor que 0. Quando a razão for menor que 0, nós temos uma PA decrescente. Você observa que em uma PA decrescente, os valores vão diminuindo. Eu tenho 25, 20, 15 e 10. Sempre quando eu tenho uma razão menor que 0. E um terceiro caso é quando a minha razão for um valor nulo, ou seja, R igual a 0. Então, aí eu tenho uma
PA constante, ou também chamada de estacionária. Você observe que quando eu calculo o valor da razão, eu tenho 7 menos 7, 0. 7 menos 7, 0. Então aí nós temos os 3 casos de classificação de uma PA. Quando ela é crescente, nós temos R maior que 0. Quando ela é decrescente, R menor que 0. E quando ela é constante ou estacionária, que R é igual a 0. Então, veremos aqui a representação de uma PA. Então nós temos o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e o enésimo termo, né? Então nós sabemos que cada termo a partir do segundo vai ser igual ao primeiro, né? O anterior somado com uma razão, né? Chamado de razão de PA. Então aqui nós temos, olha, o segundo termo, ele vai ser quem? Ele vai ser o primeiro mais a razão R. O segundo termo, A1 mais R. O terceiro termo vai ser quem? A2 mais R, né? O terceiro termo vai ser o segundo mais R. Se eu quiser calcular o quarto termo, eu vou ter o terceiro termo mais R, né? No caso aqui, vamos ver um exemplo. Se eu tenho uma PA que o primeiro termo é 2, né? Então o segundo termo será quem? O primeiro mais a razão. Digamos que a razão seja 3, né? Então o segundo será o primeiro mais a razão. Será 2 mais R, que é igual a 5. O terceiro termo será o segundo mais a razão. A razão é quanto? Não é 3? Então 5 mais 3, 8. O quarto termo será o terceiro mais a razão. Que razão não é 3? Então aqui será 11. Ou seja, basta você ir somando cada termo com a razão. Aí você representa a sua PA. Vamos aqui uma propriedade muito importante da progressão aritmética, que é justamente a média aritmética. Então imagine que eu tenho esta PA aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Então aqui temos essa PA. Então eu vou considerar inclusive uma PA finita, certo? Uma PA finita, né, onde para em 10. Então existe uma propriedade que diz que cada termo, né? Por exemplo, o termo 4, né? Ele vai ser igual à média aritmética entre o seu anterior e o seu posterior. Ou seja, se eu considerar, por exemplo, o número 4, então eu vou calcular a média entre 2 e 6. Então eu vou ter 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. Se eu fizer isso também, por exemplo, com 8, então eu vou ter o anterior e o posterior. 6 mais 10, 16, dividido por 2 é igual a 8. Ou seja, em uma PA finita, cada termo, né, é igual à média aritmética entre o seu anterior e o seu posterior. Então essa é uma propriedade muito importante, né, de progressão aritmética, ou chamado de PA. Então, aqui nós temos duas propriedades importantes da PA, da progressão aritmética. Que quando você tem 3 termos de uma PA, então o termo do meio ele vai ser a média, né, entre os dois. Ou seja, o valor de B vai ser igual a A mais C sobre 2. Né? Então observe que se eu tenho esta PA 4, 8 e 12, você observa que se eu fizer 8 vai ser igual a 4 mais 12 sobre 2. Ou seja, 4 mais 12 é igual a 16, sobre 2 é igual a 8, que isso aqui é verdadeiro. Então, toda vez que cair questões onde ele falar que você tem 3 termos de uma PA, você pode muito bem estabelecer esta relação, dizer que o termo do meio é igual ao primeiro mais o último dividido por 2. Então, essa é justamente a propriedade da média aritmética de termos de PA. Uma segunda propriedade é mais importante ainda. Ele fala que a soma de 2 termos equidistante dos extremos é igual à soma dos extremos. Então imagine o seguinte, que eu tenha esta PA aqui, ó. Eu tenha 2, 4, 6, 8, 10, né? Então, digamos que eu vou somar 2 termos equidistantes dos extremos. Por exemplo, o 4, né? De 4 para cá ele tem 2. O 10, de 8 para cá ele tem 2. Ou seja, o 4
e o 8 são termos equidistantes dos extremos, né? Tá aqui, ó. Então eu tenho dois termos equidistantes dos extremos, ou seja, dois termos que têm a mesma distância dos extremos. E esses termos aqui, ó, são os extremos. Então o que a propriedade diz? Que a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Se você somar 4 mais 8 é igual a 12. Se você somar 2 mais 10 também é igual a 12. Ou seja, a soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, agora temos o termo geral de uma PA. Então, vamos ver para que serve, na verdade, esta fórmula do termo geral, que diz que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Ou seja, o enésimo termo da PA é igual ao primeiro termo mais o número de termos vezes a razão. Então, aqui nós temos a n, que é justamente o termo geral. Nós temos a índice 1, que é igual ao primeiro termo. Nós temos n, que é o número de termos, né? Você tem a quantidade de termos da PA, número de termos. E você tem r, que é justamente a razão da PA. Você observa que aqui você tem 1, 2, 3, 4 variáveis, né? Então, você pode calcular o que você quiser a partir do termo geral. Então, observe o seguinte. Se eu tenho uma PA que tem o primeiro termo 2, o segundo termo 4, né? Então, você observa que daqui eu posso extrair aqui o valor da razão, né? Onde a razão sempre é a subtração. Por exemplo, 4 menos 2. Se eu continuar aqui, eu vou ter 6, 8. Digamos que eu tenha esta PA. Então, você observa que a razão, né? A razão, ela vai ser igual a quem? A 4 menos 2. A razão vai ser igual a 2, né? Então, se eu quiser calcular o termo geral desta PA, eu posso calcular, porque eu vou ter, ó, o termo geral vai ser igual ao primeiro termo. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é igual a 2, mais n menos 1, que é n? N é o número de termos. Quem é o número de termos? Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, até aqui eu tenho 4 termos. Ou seja, o número de termos é igual a 4, ó, menos 1 vezes a razão. Que é a razão? 2, né? Eu colocando direto na fórmula do termo geral da PA. Então aqui eu tenho, ó, o termo geral será 2 mais 4 menos 1, 3 vezes 2. Então o termo geral será 2 mais 3 vezes 2 é igual a 6. Logo, o termo geral é igual a 8. Então você observa que o termo geral da PA vai ser justamente o último termo, ó, 8. O quarto termo é igual a 8, que coincide justamente com o último termo da PA. Então, essa é uma aplicação direta, né, do termo geral de uma PA, onde você tem o primeiro termo, o número de termos e a razão dela. Aqui temos uma aplicação, né, justamente de PA, usando a propriedade da média aritmética. Então, nós temos, determine x, y e z da seguinte PA: 8, 12, x, y, z, 28 e 32. Então, nós sabemos que cada termo de uma PA finita vai ser igual à média entre o seu anterior e seu posterior. Então, você observa que o x, eu posso dizer que ele é igual a 12 mais y dividido por 2. Eu posso dizer que o y é igual a x mais z dividido por 2. E eu posso dizer também que y é igual a 12 mais 28 dividido por 2. Ou seja, y será igual a 12 mais 28 dividido por 2. Né? Porque você observa que a distância de y para 12 é a mesma distância de y para 28. Então aqui eu tenho y igual 12 mais 28 vai ser igual a 40. Logo, y vai ser igual a 20. Né? Então, agora eu já tenho o valor de y. Inclusive, eu posso escrever, né? Reescrever a minha PA. Porque eu tenho 8, 12, x. Agora eu já tenho o valor de y, que é 20. Então, eu tenho 20, z, 28 e 32.
Então agora eu vou descobrir o valor de x. Você observa que x vai ser igual a 12 mais 20 dividido por 2, que é a propriedade da média aritmética. Então meu x vai ser igual a 12 mais 20 dividido por 2. Logo x vai ser igual a 32 dividido por 2. Logo x vai ser igual a 16, né? Então agora eu tenho o valor de x. E o z eu posso aplicar aqui, ó. O z vai ser igual a 20 mais 28 dividido por 2, que é a média aritmética. Então eu tenho z vai ser igual a 20 mais 28 dividido por 2. Logo z será 20 mais 28 é igual a 48 dividido por 2 é igual a 24. Então eu tenho o valor de z. Daí eu posso reescrever a minha progressão aritmética. Então ela será 8, 12, que é o valor de x. O valor de x é igual a 16. 20, z tem o valor de z. O valor de z é igual a 24. 24, 28 e 32. Então você observa que eu tenho 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 4 igual a 32. Então você observa que a nossa PA está correta. Então, para calcularmos valores, né, desconhecidos em uma PA, podemos utilizar, né, a propriedade da média aritmética, onde cada termo de uma PA finita vai ser igual ao anterior mais o posterior dividido por 2. Então aqui temos um outro caso onde também podemos usar a propriedade da média aritmética. É importante lembrar que esta relação da média aritmética ela é necessária quando ele falar que é PA. Se você encontrar uma sequência de números, você não vai chegar logo e aplicar essa propriedade, porque ela vai existir apenas quando nós tivermos uma PA. É muito importante, né, você observar isso na questão. Aqui ele fala, dada a PA 2x, 10y, 18, 22, e 30, calcule o valor de x, y, z. Então o primeiro passo é você observar se trata ou não de uma PA. Então como se trata de uma PA, nós podemos estabelecer, né, a propriedade que diz que cada termo de uma PA finita é igual a seu anterior mais o seu posterior dividido por 2. Então aqui você tem, ó, x, né? Pela propriedade, o valor de x vai ser igual a 2 mais 10 dividido por 2, ó, o anterior e o posterior. Ou seja, x vai ser igual a 12 dividido por 2. Logo, x vai ser igual a 6. Então aí eu encontrei o valor do meu segundo termo da minha PA. Então agora eu vou calcular o valor de y, novamente aplicando a propriedade, ó, y é igual a 10 mais 18 dividido por 2. Então eu tenho y é igual a 10 mais 18 dividido por 2. Y é igual a 10 mais 18 é igual a 28. Então temos 28 dividido por 2, logo y é igual a 14. Então temos o valor de y. Então agora vamos calcular o valor de z, né? Então temos z pode ser escrito como 2 mais 30 dividido por 2. Então teremos z igual a 22 mais 30 dividido por 2. Logo z será 22 mais 30 é igual a 52 dividido por 2. Logo z será igual a 26. Então aí encontramos o valor de x, y e z na questão. Agora poderemos escrever, né, a nossa PA, né? Então daí nós temos que escrever para constatar se realmente os nossos valores eles são verdadeiros. Então temos 2, o valor de x é igual a 6, 10, o valor de y é igual a 14, o valor de... aí vem 18, vem 22, vem o valor de z é 26 e temos 30.
Então aqui nossa PA. Então vamos ver se a razão, da PA é 4. Ó. 6 menos 2, 4. 10 menos 6, 4. 14 menos 10, 4. 18 menos 14, 4. 22 menos 18, 4. 26 menos 22, 4. 30 menos 26 é igual a 4. Ou seja, então ali eu tenho uma PA, porque cada termo a partir do segundo vai ser igual ao primeiro somado com uma razão chamada de razão de PA. Então essa é mais uma aplicação da média aritmética dos termos de uma PA. Então aqui temos mais uma aplicação sobre PA. Então determine x para que a sequência 3x menos 4, x mais 12, 9x menos 12 forme uma PA. Então, a primeira coisa que temos que observar é que ele falou que essa sequência forma uma PA. Então, se ela forma uma PA, significa dizer que cada termo dela pode ser escrito como média aritmética do seu anterior e seu posterior. Então, eu posso dizer aqui nessa questão que x mais 12 é igual a 9x menos 12 mais 3x menos 4 dividido por 2. Porque o termo do meio vai ser igual à soma do seu anterior mais seu posterior dividido por 2. Ou seja, x mais 12 é igual a 9x menos 12 mais 3x menos 4 dividido por 2. Agora aqui eu tenho apenas uma equação do primeiro grau, onde eu posso aplicar nela direto a propriedade das proporções, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Como eu sei que aqui tem um subtendido, eu posso dizer que 2 vezes x mais 12 é igual a 1 vezes tudo isto. 1 vezes 9x menos 12 mais 3x menos 4. Então, aqui eu posso usar a propriedade distributiva. Então, eu terei 2x mais 24 é igual a 9x menos 12 mais 3x menos 4. Agora eu vou reduzir os termos. Então eu tenho 2x mais 24 igual, 9x mais 3x é igual a 12x. Menos 12 menos 4 é igual a menos 16. Como eu quero o valor de x, eu vou colocar o x tudo para o lado esquerdo. Então eu terei 2x menos 12x igual a menos 16 menos 24. Então 2x menos 12x é igual a menos 10x, que é igual a menos 16 mais 24, nós temos que é 40. Logo, x vai ser igual a 40 dividido por 10. Que aqui eu tinha negativo, aqui eu tinha negativo, eu multiplico toda a minha equação por menos 1. Aí eu vou ter positivo. Logo, x vai ser igual a 4. 40 por 10 é 4. No final, é importante você substituir os seus valores para ver se realmente o seu cálculo esteja correto. Então, por exemplo, se eu substituir na minha PA o valor de x, eu terei, o primeiro termo será 3 vezes x, mas quem é x? É 4, menos 4. Então, eu terei 3 vezes 4, 12, menos 4, 8. Então, eu terei o meu primeiro termo. No segundo termo, eu tenho x mais 12. Que é x? X é 4. 4 mais 12 é igual a 16. É o meu segundo termo. O meu terceiro termo será 9x menos 12. Então, eu terei 9 vezes x, onde x é 4, menos 12. Então, eu terei 4 vezes 9 é igual a 36, menos 12 é igual a 24, que será o meu terceiro termo. Então, a minha PA será 8, 6 e 24. Aí você tem que observar se realmente forma PA. Então, você vai fazer 16 menos 8 é igual a 8. 24 menos 16 também é igual a 8. Então, o cálculo está correto. Então, é muito importante você, depois que encontrar o valor de x, você substituir na PA e ver se realmente forma uma PA. Uma relação importante de progressão aritmética é justamente quando você pode colocar qualquer termo da PA em função do primeiro termo e da razão. Então, você observa o seguinte, se eu tenho aqui uma PA A1, A2, A3. Então, eu tenho o primeiro termo, o segundo termo e o
terceiro termo. Eu posso dizer, por exemplo, que o segundo termo vai ser igual ao primeiro mais a razão. Se eu quiser escrever o terceiro termo em função apenas do primeiro e da razão, eu posso fazer isso. O meu terceiro termo será o primeiro mais... Olha, do terceiro para o primeiro, eu tenho quantas vezes a razão? Eu tenho uma, duas, então eu faço duas vezes a razão. Se eu tivesse um quarto termo, eu teria o quarto termo será o primeiro mais... Tem quantas vezes a razão até o primeiro? Tem uma, duas, três, então será 3R. Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, o décimo termo seria o primeiro mais 9Rs. Então, na verdade, isto aqui é uma consequência do termo geral que diz: o enésimo termo é igual ao primeiro mais n menos 1 vezes R. Você observa que o valor que fica aqui é n menos 1. Por exemplo, se n é igual a 10, n menos 1 vai ser 9, é uma consequência direta da fórmula do termo geral. Então, toda vez que você tiver questões, de PA, você pode usar essa relação, você pode botar qualquer termo da PA em função do primeiro e da razão. Então, por exemplo, nesta questão aqui, nós temos o seguinte: dê o sétimo termo da PA, 11, 14 e 17. Então, observa que é uma PA infinita, Então, você tem aqui, ela continua. Então, se eu quero o sétimo termo, eu quero o quê? Eu quero a índice 7, o sétimo termo. Como eu posso colocar qualquer termo da PA em função do primeiro e da razão, eu posso dizer que o sétimo termo vai ser igual ao primeiro mais 6 vezes a razão. Isso que acabamos de ver. Então, aqui poderíamos substituir. O sétimo termo será o primeiro. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é igual a 11. Mais 6 vezes R. Quem é R? R é a razão da PA. Como é que você encontra a razão da PA? Basta você subtrair. Aqui, 14 menos 11 é igual a 3. 17 menos 14 é igual a 3. Ou seja, a minha razão é igual a 3. Então, o sétimo termo será 11 mais 6 vezes 3 é igual a 18. Então, o sétimo termo será 11 mais 18 é igual a 29. Então, você observa, sétimo termo é igual a 29. Se você escrever a sua PA, você vai ter 11, 14, 17. Quem é a razão? A razão não é igual a 3? Aí você vai somando. 17 mais 3 dá 20, mais 3 dá 23, mais 3 dá 26, mais 3 dá 29. Que você encontra, 29, que é o sétimo termo. Não é necessário que você escreva a sua PA para você encontrar um termo. Basta você colocar em função do primeiro e da razão. Então, aqui temos outra questão interessante. Encontre a razão da PA, sabendo que o primeiro termo é igual a menos 4 e o sétimo termo mais o nono termo é igual a 48. Então, é uma questão que você tem que analisar porque vai envolver justamente um sistema de equações. Então, você observa que eu tenho o primeiro termo, eu tenho o sétimo termo, eu tenho o nono termo, a soma do sétimo com o nono. Então, eu preciso encontrar a razão, Eu preciso encontrar a razão. Para eu encontrar a razão, eu posso escrever uma equação de cada termo em função do primeiro e da razão. Então, aqui nós teremos o primeiro termo, nós já sabemos que é igual a menos 4. Aqui nós sabemos que o sétimo termo mais o nono termo é igual a 48. Então, o sétimo termo, eu posso dizer que o sétimo termo vai ser igual ao primeiro mais 6 vezes R. Então, aí eu coloquei o sétimo termo em função do primeiro e em função da razão. Assim como eu posso dizer também que o nono termo é igual ao primeiro termo mais 8R. Agora eu vou substituir isso aqui na expressão. Vamos lá. Quem é o sétimo termo? Vai ser igual ao primeiro mais 6R. Mais, quem é o nono termo? É igual ao primeiro mais 8R. Tudo isso é igual a 48. 48. Logo teremos primeiro termo mais o primeiro termo é igual a 2 vezes a 1. Mais 6R mais 8R é igual a 14R, que é igual a 48.
Só que nós conhecemos o valor do primeiro termo, que ele falou que é igual a menos 4. Daí basta eu substituir menos 4 na minha expressão. Então eu terei duas vezes o primeiro termo, que é o primeiro termo, menos 4, mais 14R é igual a 48. Então 2 vezes menos 4 é menos 8, mais 14R é igual a 48. Então 14R será igual a 48 mais 8. Então 14R será 48 mais 8 é igual a 56. Então aqui teremos o valor de R. R é igual a 56 dividido por 14. Logo R vai ser igual a 4. Então aí você observa que você encontrou a razão da PA, utilizando, né, a relação que diz que você pode colocar qualquer termo em função do primeiro e da razão. Observe aqui que nós teremos a soma de termos de uma PA. Então veja a PA. Se eu tenho aqui 2, 4, 6, né? Então aqui eu tenho uma PA, que 4 menos 2 é igual a 2, 6 menos 4 também é igual a 2. Se eu pegar e fazer a soma dos termos, aqui eu tenho 3 termos, a soma dos 3 termos dessa PA, eu vou ter 2 mais 4 mais 6, né? Ou seja, eu vou ter 2 mais 4, 6 mais 6 igual a 12, né? Então aí é simples eu fazer a soma de termos. Só que nesse caso, a minha PA você observa que é uma expressão muito pequena, né? Então, quando eu tiver expressões maiores, né, uma PA muito grande, eu posso utilizar esta relação da soma dos n termos de uma PA. Ou seja, a soma do enésimo termo de uma PA vai ser o primeiro termo mais o último termo dividido por 2 vezes, né, o número de termos. Só lembrando que esse termo aqui é chamado de termo geral, né, que ele é calculado como? O termo geral vai ser igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão, né? Então aqui você tem esta relação dentro desta. A soma de termos é igual ao primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2, onde o termo geral é igual ao primeiro mais n menos 1 vezes a razão. Então vamos ver aqui uma aplicação da soma, né, dos termos de uma PA. Então ele diz, ó, dê a soma dos 7 termos da PA. Eu tenho x, 7 e 11. Então eu quero a soma dos 7 primeiros termos. Então eu quero o quê? Eu quero S, 7. Não é? Então se eu quero a soma dos 7 primeiros termos de uma PA, então eu vou querer 7, né? N igual a 7. Então eu vou substituir na fórmula. A soma dos 7 primeiros termos da PA vai ser igual ao primeiro termo mais a N, que é N. N é igual a 7, porque a minha PA ela vai ter 7 termos. Então eu vou ter A7 vezes N, que é igual a 7, dividido por 2. Né? Agora eu vou ter que calcular quem? O termo geral. Nós sabemos que nós podemos colocar qualquer termo em função do primeiro e da razão. Então eu vou dizer o quê? Que o sétimo termo vai ser igual ao primeiro mais 6R. Logo, o sétimo termo vai ser igual... Quem é o primeiro? Ora, o primeiro é x, né? Mas nós não conhecemos x, mas nós sabemos que a razão é igual a quem? 11 menos 7. A razão é igual a 4. Logo, quem vai ser o meu primeiro termo? Né? Qual o termo que eu somando que vai dar x? Então aqui eu vou ter o quê? O meu primeiro termo será 3. Por quê? 3 mais 4 é igual a 7. 7 mais 4 é igual a 11. Então, eu vou ter 3 mais 6 vezes R, onde R vai ser a razão, que é 4. Logo, o sétimo termo será 3 mais 24, que será igual a 27. Daí eu tenho o quê? O meu sétimo termo, que eu posso substituir na soma dos termos de uma PA. Então, aqui, substituindo, teremos o sétimo termo que nós temos aqui será igual a 27. Vamos lá. Então, o primeiro termo que é? O primeiro termo é x, que é igual a 3. Mais o sétimo termo que é? 27. Vezes o número de termos, que é o número de termos, é igual a 7. Dividido por 2. Então, a soma dos 7 primeiros termos será 3 mais 27 é igual a 30, vezes 7 sobre 2. Logo, a soma dos 7 primeiros termos será... Aqui posso simplificar, teremos 15. Então, 15
vezes 7. Então teremos a soma dos 7 primeiros termos será 7 vezes 5, 35, vão 3, 7 vezes 1, 7, 3, 10. Ou seja, a soma dos 7 primeiros termos daquela PA é igual a 105. Então veremos agora algumas noções de progressão geométrica, ou PG, né? Então, vamos ver aqui o conceito de PG. O que é na verdade uma PG? Qual a diferença entre PA e PG? Então, observe esses valores: 3, 9, 27. Então você observa que este número 9, ele vai ser igual a 3 vezes 3. O número 27 vai ser igual a 9 vezes 3. Né? Então, PG, né, é toda a sequência de valores não nulos, onde cada termo a partir do segundo vai ser igual ao primeiro multiplicado pelo número chamado de razão de PG. Esta razão nós chamaremos de Q, né? É a razão da PG. Então, cada termo a partir do segundo vai ser igual ao primeiro multiplicado pela razão, que é chamado de Q. Então, você observa que o 9 ele é igual a 3 vezes Q. O 27 é igual a 9 vezes Q. Onde? Q é quanto? Q você divide. 9 dividido por 3 é igual a 3. 27 dividido por 9 é igual a 3. Então aqui você tem 3 vezes 3, que é igual a 9. Aqui você tem 9 vezes 3, que é igual a 27. Então isso é PG. É uma sequência de números onde cada termo a partir do segundo vai ser igual ao antecedente multiplicado pelo valor constante chamado de razão de PG. Para encontrarmos essa razão da PG, você divide. Você faz 9 dividido por 3 é igual a 3. 27 dividido por 9 é igual a 3. O contrário lá em PA, que você subtraía os valores e encontrava a razão. Aqui você divide. Aqui nós temos um exemplo, né, de PG. 3, 9 e 27. 9 dividido por 3 é igual a 3. 27 dividido por 9 também é igual a 3. Veremos agora a classificação da PG. Quando a minha razão ela for positiva, né, então nós teremos uma PG crescente, né? Observe que a minha razão aqui é C dividido por 3, que é igual a 2. 12 dividido por 6 também é igual a 2. Logo, se minha razão é maior que 0, ou seja, um valor positivo, eu tenho uma PG crescente. Então, ela será decrescente quando eu tiver dois casos. O primeiro caso é que, se o primeiro termo for menor que 0 e a razão for maior que 1, ela é decrescente. Ou se o primeiro termo for maior que 0 e a razão estiver entre 0 e 1. Então, observe este exemplo. Eu tenho 48, 24, 12, 6 e 3. Então, vamos calcular o valor da razão. A razão ela será calculada dividindo um valor pelo seu antecedente. 24 dividido por 48. Então, você pode simplificar. 24 por 24 é igual a 1. 48 por 24 é igual a 2. Isto aqui é 0,5. Você observa que a razão, né, está entre 0 e 1. Meio está entre 0 e 1. 0,5. E o primeiro termo é maior que 0, então significa que é uma função decrescente, é uma PG decrescente. Então, esses são os casos de classificação de PG. Então, vimos que a PG ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente e também ela pode ser oscilante ou alternante. Então, quando é que ela vai ser uma PG oscilante ou alternante? É quando a razão for um valor menor que 0. Então, considere esta PG. Menos 5, 10, menos 20, 40 e menos 80. Se eu for calcular o valor dessa razão, eu vou ter 10 dividido por menos 5 é igual a menos 2. 40 dividido por menos 20 também é menos 2. Menos 80 dividido por 40 também é menos 2. Ou seja, a minha razão é um valor menor que 0. Então, quando a razão da PG for menor que 0, eu tenho uma PG oscilante ou alternante. Então, essa é a classificação de uma PG: crescente, decrescente, oscilante ou alternante.
Aqui nós temos agora o termo geral de uma PG. Assim como tivemos o termo geral de uma PA, né, nós temos o termo geral de uma PG, que é dada como? O termo geral vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n-1. Você observa aí que você vai ter uma função exponencial, uma equação exponencial, onde a minha variável n está no expoente. Né? Então vamos ver como é que nós usamos essa fórmula do termo geral. Então aqui temos, dada a PG, x, y, 12, 24, 48, determine o oitavo termo dela. Se eu quero o oitavo termo, eu quero o quê? Índice 8, né? Então, é só substituir, ó. Índice 8 vai ser igual ao primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. Ora, mas eu não conheço. Mas eu posso encontrar, por quê? Eu tenho valores que eu posso encontrar a razão da PG. A razão da PG se encontra dividindo o valor pelo seu antecedente. Ou seja, 24 dividido por 12 é igual a 2. 48 dividido por 24 é igual a 2. Ou seja, a minha razão vai ser igual a 2. Então, se a minha razão vai ser 2, quanto é que vai ser o valor de x? Né? Então, eu vou fazer... Se aqui eu tenho 12, significa que eu tenho 6. Né? Significa que eu tenho 3. Então, eu tenho o valor de x igual a 3. E que é o meu valor de y? É igual a 6. Então, eu vou ter 3 e 6. Por quê? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Se eu fizer 12 dividido por 6 é 2. 6 dividido por 3 também é 2. Agora eu vou substituir, que é o primeiro termo. É igual a 3 vezes a razão. Que é razão? É 2. Quem é n? N é o número de termos. Ora, se eu não quero a índice 8, n vai ser igual a 8. 8 menos 1. Então eu tenho 3 vezes 2 elevado... 8 a menos 1 é igual a 7. Logo eu tenho 3 vezes 2 elevado a sétima. É igual a 128. Logo, vai ser igual a 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 2, 6. E 2, 8. 3 vezes 1, 3. Então, é igual a 384. Ou seja, né, o termo geral, que é a índice 8, é igual a 384. Então, veremos aqui a soma de termos de uma PG infinita. É importante observar que nós vamos considerar o caso quando uma PG é infinita. Então, teremos a soma dos n termos de uma PG infinita será o primeiro termo dividido por 1 menos Q, onde Q é a razão da PG. É importante observar que esta fórmula iremos usar quando a minha razão for maior que menos 1 e menor que 1. Então, veremos um exemplo. A soma dos infinitos termos da PG x sobre 2, x ao quadrado sobre 4, x ao cubo sobre 8 é igual a 1 sobre 10. Qual o valor de x? Então, primeiro, se ele está falando que a PG ela é infinita, então para calcular a soma de termos é necessário usar esta fórmula, ou seja, a soma dos n termos da PG será o primeiro termo sobre 1 menos Q. Daí eu vou substituir os meus valores, né? Então, nós teremos, quem é a soma dos n termos? A soma dos n termos vai ser igual a 1 sobre 10. Igual a, quem é o meu primeiro termo? O meu primeiro termo será x sobre 2. X sobre 2. Tudo isso dividido por 1 menos Q. 1 menos Q. Mas que é Q? Que é a razão. Como é que você encontra a razão? Você divide x ao quadrado dividido por 4 dividido por x sobre 2. Então aqui você vem e divide. Ó. A razão Q será x ao quadrado sobre 4 dividido por x sobre 2. Então aqui você faz, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então teremos x ao quadrado dividido por 4 vezes 2 sobre x. Então teremos 2x ao quadrado dividido por 4x. Aqui você faz x ao quadrado, aqui x é como se tivesse assim, 2 vezes x sobre 4x. Aí você pode cortar um x aqui e outro aqui. Então teremos 2 por 2 é 1, 4 por 2 é 2. Então teremos x sobre 2. Então a minha razão será x sobre 2. Então, vamos substituir aqui x sobre
2. Agora é só efetuar, né, o que temos aí, ó. Poderemos aplicar a propriedade, né, da proporção que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 1 vezes tudo isso vai ser 1 menos x sobre 2, igual a 10 vezes x sobre 2. Então, teremos 1 menos x sobre 2 igual 10 vezes x sobre 2 vai ser igual a 5x, porque 10 por 2 é igual a 5. Então, 5x. Logo, tirando aqui o mínimo, teremos 2 por 1 dá 2, vezes 1 dá 2, menos 2 por 2 dá 1, vezes x é x, igual a 2 por 1 dá 2, vezes 5 é 10, 10x. Então, corta. Quando a gente tira o mínimo múltiplo comum entre o primeiro membro e o segundo membro, você pode eliminar. Então, aqui teremos menos x menos 10x vai ser igual a menos 2. Logo, menos 11x é igual a menos 2. Então, o valor de x é igual a 2 sobre 11. Então, quando a soma dos infinitos termos dessa PG for igual a 1 sobre 10, o valor de x vai ser igual a 2 sobre 11. Mas é importante observar o seguinte: depois que você encontrou o valor de x, esse valor de x tem que ser substituído na minha PG para que a minha razão satisfaça esta condição. Ou seja, o valor da razão tem que estar entre 1 e menos 1. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir, né, o valor de x aqui e encontrar a razão. Ou você pode substituir direto aqui, ó. A razão é igual a x sobre 2. Então, teremos a razão vai ser igual a x sobre 2. Então, a razão será, quem é o valor de x? O valor de x é 2 sobre 11. Tudo isso dividido por 2. Aqui eu tenho uma divisão de fração. Conserva-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu tenho 2 sobre 11 vezes 1 meio. Então, eu tenho 2 sobre 22. Então, você observa que 2 dividido por 22 está entre 1 e menos 1. Ou seja, para a minha razão x sobre 2 satisfaz, né, a condição dada para a progressão geométrica infinita. Então, temos aqui uma propriedade importante de progressão geométrica que trata de uma PG quando ela tem 3 termos, né? Então, vimos lá em PA que quando eu tenho 3 termos de uma PA, eu posso escrever como média aritmética, né? Ou seja, o termo antecedente mais o seu posterior dividido por 2 vai ser igual a qualquer termo da PA. Aqui em PG, quando eu tenho 3 termos, eu também posso estabelecer uma relação, né? Eu posso estabelecer a segunda relação. O termo do meio ao quadrado vai ser o produto dos 2 termos, ou seja, o termo do meio ao quadrado vai ser igual ao produto do antecedente vezes o seu posterior, o seu anterior vezes o posterior, ou seja, B vai ser igual a raiz quadrada de A vezes C. Então, quando eu tenho PG, eu posso estabelecer essa relação. O valor de B vai ser igual a raiz quadrada de A vezes C, onde B é o termo do meio. Eu tenho aqui uma aplicação. Digamos que esta sequência esteja em PG, né? Se ela está em PG, eu posso dizer que x vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes 48, né? Porque o termo do meio vai ser igual ao produto do primeiro vezes o último. Então, aqui eu vou ter x vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes 8 é igual a 24, vão 2. 3 vezes 4 é 12, 2, 14. Logo, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Então, eu encontrei o valor de x, que é igual a 12. Se você reescrever a sua progressão geométrica, você terá 3, o valor de x é 12, e o outro valor é 48. Se você constatar o valor da razão, você vai ver 12 dividido por 3 é igual a 4. 48 dividido por 12 também é igual a 4. Logo, meu valor de x está correto. Então, aqui veremos alguns testes envolvendo progressão geométrica e progressão aritmética, né? Algumas aplicações muito interessantes. Então, a primeira, nós temos aqui, as medidas dos lados de um triângulo retângulo estão em PA, de razão 3. Calcule essas medidas, né? Então, aqui temos, vamos ver aqui a solução, né, para essa situação. Primeiro, ele fala, né, que a PA é formada por elementos que formam os lados, né, de um triângulo retângulo. Então, observamos o seguinte, que um triângulo retângulo, né, é um triângulo formado, né,
pela hipotenusa, que eu vou chamar de A, e por dois catetos, que é B e C, certo? A hipotenusa sempre, né, é o lado oposto ao ângulo reto. Então, a primeira condição que nós vamos estabelecer é a condição de PA, porque ele falou que os lados do triângulo retângulo estão em PA. Então, eu vou escrever os lados B, C e A. E ele também me deu a razão da PA. Ele falou que a razão é igual a 3. Então, eu posso dizer que C menos B é igual a 3. E posso dizer também que A menos C é igual a 3. Porque para ser PA, C menos B tem que ser igual a A menos C. A segunda condição é que ele falou que todos os lados, né, do triângulo retângulo formam uma PA. Se forma um triângulo retângulo, significa que tem que obedecer ao teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então aqui eu tenho o quê? Duas relações onde eu posso fazer um sistema de equações, né, do primeiro ou do segundo grau. Então aqui nós teremos A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nós temos que colocar tudo em função de um só termo, ou de A, ou de B, ou de C. Então, vamos colocar tudo em função de A. Trazendo para cá, nós sabemos que C menos B é igual a 3. Logo, C vai ser igual a 3 mais B. A outra nós teremos A menos C igual a 3. Logo, o valor de C vai ter, menos C igual a 3 menos A. Ou seja, C vai ser igual a menos 3 mais A. Então, aqui eu tenho o quê? C em função de A. Agora eu posso botar também B em função de A. Vou substituir aqui, aqui é o valor de C. É menos 3 mais A, que é igual a 3 mais B. Logo, eu vou ter A vai ser igual a 3 mais B mais 3. Logo, A vai ser igual a 6 mais B. Ou seja, B vai ser igual a A menos 6. Então, eu tenho o valor de B em função de A, B é igual a A menos 6, e o valor de C, que é igual a menos 3 mais A. Ou eu posso dizer também que C é igual a A menos 3. Daí agora, basta substituir, né, nesta expressão A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, substituindo na expressão, teremos A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, teremos A ao quadrado igual... Quem é o valor de B? O valor de B é igual a A menos 6. Então, teremos A menos 6 ao quadrado. Mais C ao quadrado. Quem é o valor de C? É igual a A menos 3. Então, teremos A menos 3 ao quadrado. Então, aqui basta que resolvemos esses produtos notáveis. Então, teremos A ao quadrado é igual. Aqui eu tenho o primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Mais, aqui eu tenho o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Agora é só resolver. Teremos A ao quadrado igual a A ao quadrado, menos 2 vezes 6, 12, 12A, mais 36, mais A ao quadrado, menos 2A vezes 3 dá menos 6A, mais 9. Né? Você observa que, se eu pegar e trazer esse A ao quadrado para cá, ele vem menos A ao quadrado. Né? Então, eu posso fazer assim, pegar os valores de A ao quadrado é igual A ao quadrado mais A ao quadrado é quanto? 2A ao quadrado. Menos 12A menos 6A dá menos 18A. 36 mais 9 é igual a 45. Então, aqui eu tenho A ao quadrado menos 2A ao quadrado mais 18A menos 45 igual a 0. Né? Então, vamos organizar uma equação do segundo grau. Teremos menos A ao quadrado mais 18A menos 45 igual a 0. Então, temos A ao quadrado menos 18A mais 45 igual a 0. Agora é só resolver esta equação do segundo grau para encontrar o valor de A.
Então encontramos a equação de segundo grau, a ao quadrado menos 18a mais 45. Agora vamos resolvê-la. Então temos a ao quadrado menos 18a mais 45 igual a zero. Aqui você encontra o valor de delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então temos delta igual a menos 18 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 45. Então, delta será igual 18 ao quadrado será 324, menos 4 vezes 45, nós teremos 180. Logo, o valor de delta será 324 menos 180. Teremos 4 menos 0, 4. 12 menos 8 é igual a 4. E aqui nós temos 144. Logo, o valor de delta é igual a 144. Agora vamos botar na fórmula resolutiva, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então teremos menos, que é o valor de b, é menos 18, mais ou menos raiz de delta, que delta é 144, dividido por 2 vezes a, que é igual a 1. Logo eu vou encontrar dois valores para a. Então o primeiro valor será 18 mais raiz de 144 é 12, dividido por 2. Então eu tenho 18 mais 12 é igual a 30. Dividido por 2 eu tenho 15. Então já encontrei o primeiro valor de A. O segundo valor seria 18 menos 12 dividido por 2. Seria 18 menos 12 é igual a 6. Dividido por 2 é igual a 3. Aí nós chegamos, aos dois resultados. O valor de A é igual a 15 e o valor de A das linhas é igual a 3. Qual deles utilizar? Você tem que lembrar que ele falou que esses valores, A, B e C, são medidas dos lados de um triângulo retângulo. Então, para eu usar o valor 15 ou 3, tem que satisfazer as condições do Teorema de Pitágoras. Então, encontramos os dois resultados, 15 e 3. Então, vamos substituir para encontrar o valor de B e C. Digamos que vamos usar o 3, Então, para A igual a 3, teremos B igual a A, que é 3, menos 6, que é igual a menos 3. O valor de C é igual a A, que é 3, menos 3, igual a 0. Você observa que o valor de A, a gente não pode usar, por quê? Quando A for 3, o valor de B vai ser menos 3. Só que eu tenho os lados do triângulo retângulo. E lado de triângulo retângulo, de qualquer medida de comprimento, tem que ser positivo, Então, o 3 eu não vou usar, até porque eu encontrei o C igual a 0, Ora, eu não posso ter uma medida de um lado de um triângulo igual a 0. Então, o valor que eu vou substituir é o valor de 15. Então, o valor de A será igual a 15, o valor de B será A menos 6, que é igual a 15 menos 6, que é igual a 9, e C será A menos 3, que vai ser igual a 15 menos 3, que vai ser igual a 12. Então, a minha PA será B, quem é B? B é igual a 9. C, quem é o valor de C? É igual a 12. E A, que é o valor de A, que é igual a 15. Então, você observa que nessa ordem, ela forma uma PA. Porque 9, mais